Olá, galerinha do terceirão! Continuando nossa revisão, fiz agora então uma parte 2, para vocês respirarem um pouco, tomarem um cafezinho. Ó, vou voltar lá nas apresentações, tá? Bom, a gente vai continuar então, ó, com ultrapassagens, encontros e o movimento retilíneo uniformemente variado, dado com aceleração. Bom, continua aí na mesma apostila, tá? Apostila 1. Primeiramente, vamos relembrar o que é o conceito de velocidade relativa, tá? Então, a gente tem dois casos. Primeiro caso, quando um carro está indo, por exemplo, atrás de um caminhão na estrada, eles estão no mesmo sentido. Então, eu estou indo para dois córregos e o caminhão também. Na mesma pista, mesmo trajeto, e eu estou um pouco atrás dele. Então, eu tenho uma velocidade do carro, que está aí como VA, e uma velocidade do caminhão, como VC. Então, qual a minha velocidade relativa? Vai ser uma diferença. Então, se eu estou cada vez mais chegando perto do caminhão pela sua traseira, eu tenho uma velocidade maior do que o caminhão, porque eu consigo alcançar ele. Agora, se eu vejo esse caminhão indo cada vez mais longe e eu vou ficando para trás, quer dizer que a minha velocidade é menor do que a dele, correto? E o caminhão vai indo com uma velocidade maior do que a minha. Que é velocidade relativa? Eu vou pensar, é a relação entre a minha velocidade e a dele. Então, eu estou dentro do carro e eu estou observando esse caminhão. Se ele está indo para o mesmo sentido, mesma trajetória que eu posso calcular com a diferença de velocidade. Então, pego a minha velocidade no automóvel e tiro a velocidade do caminhão. Se eu estou chegando próximo a ele, essa minha velocidade vai ficar positiva. Se o caminhão está se afastando e eu estou ficando para trás, a minha velocidade relativa vai ficar negativa. Tudo bem? Então, se nós estamos no mesmo sentido, mesma trajetória, mesma direção, eu faço diferença entre as duas velocidades. Agora, num segundo caso, vocês têm aí, ó, dois móveis se movimentando em sentidos contrários, um em direção ao outro, ou então um saindo para um lado e um saindo para o outro, tá? Eles estão saindo do mesmo ponto, mas para lados contrários, por exemplo. Então, o que eu faço aí? O contrário do primeiro caso, eu vou somar essas duas velocidades. Então, se eu estou chegando próxima do caminhão, né? Se eu estou no automóvel, ele está chegando próximo do caminhão, e o caminhão está chegando próximo a mim, qual a velocidade entre os dois? A gente está se aproximando com a soma dessas velocidades, certo? Então, é preciso somar nesse caso. Lembra que eu falo sempre da colisão? Se o carro bater no caminhão, vai ser uma batida de velocidade somada, tá? Ou seja, vai ser uma batida muito pior do que apenas a velocidade que eu estava. Batidas frontais são sempre as piores. Bom, falando agora de ultrapassagem, a apostila traz aí para vocês na teoria essa situação problema de um trem ultrapassando outro trem. Eu vou relembrar algumas coisas aqui com vocês, não solucionar o exercício em si, tá? Ele fala o seguinte, ele tem dois trens, um trem A e um trem B, um com 120 metros e outro com 80 metros. E ele quer, você consegue achar espaço de ultrapassagem total, tempo de ultrapassagem, né? Mas ele tá fazendo o seguinte ali pra gente, ó. Ele quer, por exemplo, o tempo da ultrapassagem. Então, qual é o meu espaço total, que eu chamei de ST ali embaixo? É o espaço do primeiro trem, mais o espaço do segundo. Eles não têm que percorrer toda essa trajetória, né? O trem A, ele tem que passar o trem B e passar dele, deixar ele para trás, né? Fazer ele comer poeira. Então, ele precisa passar totalmente. Ele precisa percorrer a distância dele mais a distância do segundo trem, tá? Bom, como que eu consigo fazer isso, Pro? Achar o tempo de ultrapassagem, né? Achar alguma outra informação. Jogo nas fórmulas do sorvete, tá? Então, olha, por exemplo,
ele dá aí para vocês, ó, SP igual a 0 mais 20 vezes T. Se eu pego o trem P como o trem de cima, de 3 vagões, né, locomotiva mais 2 vagões, ele começa lá num espaço zero, então aqui no fundo, né, na última locomotiva, e ele tem o quê? Que ultrapassar 120 metros, passar 120 metros para poder ficar 120 metros longe lá do começo, tá? E qual a velocidade dele? Bom, mais 20 vezes tempo. Opa, velocidade é 20 positivo, ou seja, ele tá indo no sentido da trajetória. E espaço do quê? Olha lá, o sorvete do quê? É o quê? 200 mais 15t. Vamos interpretar o que ele escreveu aí para vocês aí embaixo, ó. 200. Por que 200 de espaço do quê? Porque ele tem, ó, qual é o espaço inicial dele? Ele tem o 120, que eu tinha adotado o ponto de referência lá na bundinha do trem P. Então, ele está quão longe do começo da trajetória? 200 metros. 120 do primeiro, mais 80 dele, que é o segundo. Ok? E esse mais 15t quer dizer o que para mim? Ah, acertou, velocidade. Então, velocidade é o quê? Mais 15. Quer dizer que se a velocidade de uma positiva do outra positiva também, eles estão no mesmo sentido de trajetória, tá? Como eu faço, por exemplo, para saber o espaço total, né, com o tempo total de ultrapassagem desses dois trens? Eu igualo um espaço ao outro. Então, pego essa primeira equação do SP e pego a segunda equação do SQ e igualo uma com a outra, tá? Então, vai ficar o quê? 0 mais 20t de um lado igual a 200 mais 15t do outro. Achando o tempo, consigo voltar e colocar na fórmula do velocidade igual ao espaço por tempo, tá bom? E consigo achar o espaço total de ultrapassagem. Mas que velocidade que eu posso colocar aí, Pro? Ah, então olha lá embaixo. Eu vou usar a velocidade relativa entre um trem e outro. Eu não disse que o primeiro trem está se movendo a 20 metros por segundo e o segundo está na mesma direção, só que com 15 metros por segundo? Quer dizer que o trem A é mais rápido. Então, quão mais rápido ele é do que o segundo trem? Apenas 5 metros por segundo mais rápido. Então, eu vou usar essa velocidade relativa, tá? Então, se eu quero agora saber qual o espaço total que eu percorri, eu já achei o tempo quando eu igualei os dois espaços. Agora eu tenho velocidade relativa entre o primeiro trem e o segundo. Quero achar o espaço que o trem A levou para percorrer e ultrapassar totalmente o trem B. Eu vou fazer o quê? Velocidade igual a espaço pelo tempo. Normal e tranquilo, né? Pego essa velocidade relativa, vou pegar o espaço de ultrapassagem e coloco o tempo que eu também já calculei aqui. Tranquilo até agora? Bom, perdão. Aí a gente entra em aceleração média, né? Bom, aceleração, lembra, é o quanto eu aumento ou o quanto eu diminuo a velocidade em um certo espaço de tempo. Então, vamos relembrar o seguinte: se a minha velocidade aumenta, quer dizer que eu tenho o quê? Um aumento de aceleração. Eu tenho um movimento acelerado, que é, nesse primeiro gráfico aí para vocês, o A maior do que zero. Então, se minha velocidade aumenta, olha lá, a velocidade está aumentando com o passar do tempo no eixo X, eu tenho aceleração positiva. Mas, se acontecer o contrário, eu pus o pé no freio e comecei a frear, eu tenho o quê? Frear, perdão. Eu tenho o quê? A diminuição da velocidade, olha aí no eixo Y, a velocidade está diminuindo em relação ao tempo que está passando. Então, eu tenho uma desaceleração, tá? Ou seja, um retardamento nesse meu movimento. Tudo bem? A gente tem aí uma outra formulinha que vocês já conhecem também, que é a formulinha do vovô ateu, lembram? Meu vovô é ateu. Então, ó, é velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Nada mais fiz do que chamar o tempo inicial de zero, da fórmula de cima, e isolar a velocidade lá no começo, tá bom?
Bom, eu adoro esse gráfico aqui, então coloquei ele para a gente lembrar o que é progressivo, retrógrado, acelerado e retardado nos movimentos, tá? Então, classificação de movimentos. Quando a gente tem movimentos acelerados, ou seja, em que eu estou aumentando a minha velocidade, eu tenho duas classificações: movimento progressivo acelerado ou ainda movimento retrógrado acelerado. Olha a setinha com a direção do carro, né? Ele está na mesma estrada, só que em uma ele está indo para a direita e na outra ele está indo para a esquerda. Então, quando meu movimento está indo para frente, meu espaço está aumentando e a minha velocidade também está aumentando, eu tenho um movimento progressivo, ou seja, ele está progredindo na trajetória. E ainda ele está acelerando, então, um movimento acelerado. Mas, em contrapartida, ele pode estar acelerando, só que voltando para o ponto de referência. Se ele está voltando para o ponto de referência, o espaço vai diminuindo, certo? Então, esse movimento está retrocedendo, ele está voltando ao ponto de partida. Então, a gente classifica como movimento retrógrado. E, claro, se ele está aumentando a velocidade dele, mesmo que esteja voltando, ele é um movimento acelerado. Oposto a isso, a gente tem um movimento que é chamado de retardado, tá? Então, há um retardo, tá vendo que ele até coloca o pneuzinho para cima ali, como se estivesse freando, né? Freando o carro. O que acontece é quando a minha velocidade diminui. Então, eu posso ter a velocidade diminuindo tanto na ida quanto na volta da trajetória. Por isso que ele coloca as duas situações, tá? De ida e de volta. Mas, meu movimento progressivo, quando eu estou indo, então, a favor da minha trajetória, só que eu desacelero. Então, eu freio e esse meu movimento, apesar de estar progredindo, indo para frente, ele tem um retardamento, tá? Ou seja, desacelerei. Ou mesmo, posso estar voltando na minha trajetória, minha velocidade é negativa porque o espaço está diminuindo, mas também posso fazer, né, realizar uma frenagem. Então, eu retardo novamente esse movimento e ele é chamado de movimento retrógrado e retardado ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, são essas 4 combinações que a gente tem com essas 2 classificações, quanto à velocidade e quanto à aceleração. Bom, galerinha, espero que vocês tenham relembrado bastante coisa por hoje, né? Amanhã a gente volta com um pouco mais de revisão sobre a frente 522, lá da apostila 2, que a gente tem um pouco de eletrodinâmica. Então, começa lá com formulazinhas de potência, né? Voltagem, amperagem, e a gente vai rever tudo isso amanhã. Galera, até já, bye bye, se cuidem e beijão.